Louvado seja Deus por essa oportunidade. Amém? Eu sei que a Bíblia está recheada de Gênesis e Apocalipse, o Senhor cobrando que nós viemos guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus estatutos. Guardamos com conhecimento, com entendimento. Amém? Não pense você que o Espírito Santo vai fazer todo um milagre na tua vida. Aquilo que é para nós fazer, que tem que fazer somos nós e não o Espírito Santo. Não vamos jogar a carga pesada para cima dele. Amém? Jó 36, verso 3, diz assim: desde longe repetirei a minha opinião, e aos meus criados atribuirei a justiça. Deixa eu ver se eu estou certo. Jó 36, verso 3, Jó 34, 35. Perdão. Deixa eu ver. Isso é isso aqui. Jó 34, 35, verso 35. Jó falou sem conhecimento, sem ciência, a sua palavra falar prudência. Olha o que Jó está dizendo. Jó falou sem ciência, a sua palavra falta prudência. Ou seja, sem conhecimento, a sua palavra lhe falta prudência. Vamos aqui a Ezequiel 39, verso 7. Deixa eu ver o que é que diz Ezequiel 39, verso 7. Amado, se eu fosse ler as referências bíblicas que tem aqui, querido, que vai nos falar sobre conhecimento, adquirir conhecimento, sabedoria. Quanto mais foi sábio o pregador, mais palavras firmes a ensinou com sabedoria ao povo. Lembra disso? Eclesiastes, capítulo 12. Nós lemos ontem, não foi? Naquele vídeo. Ficou em minha memória. Quanto mais o pregador ele tem a sabedoria dada por Deus, mais inteligentemente vai passar para o povo e o povo vai compreender toda a palavra do Senhor. Amém? Mas isso tudo temos que ter a direção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, amado, nada feito. Amém? Já está colocando o Espírito Santo algo no meu coração para passar para mim e para você. Amém? Deixa eu só citar esse versículo aqui. Vamos lá. Ezequiel capítulo 39, verso 7. Vai nos dizer assim. Ezequiel 39, verso 7. 39:7, Ezequiel 39:7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarás profanar o meu santo nome, e a nação saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. E farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixará profanar. Amém? Quando nós conhecemos, nós não deixamos que ninguém venha blasfemar, falar heresia contra o nosso Deus. Jamais, de maneira nenhuma. Eu não sei se eu já li aqui, vamos ver Provérbio 18. Provérbio 18, vamos lá em Provérbio 18. Provérbio 18, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico regozijado quando Deus ainda fala conosco, amém? Porque quando Deus fala conosco é porque Ele nos ama. Como diz lá em Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo os que amo, os que eu tenho cuidado. Provérbio 29, eu estou no Provérbio 19. Amados, a palavra de Deus é tão maravilhosamente espetacular. Ah, se a gente soubesse. Não foi à toa que Davi declarou: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque o varão que anda nela anda em retidão. Provérbio 29:18 vai dizer assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quem guarda a lei do Senhor é um bem-aventurado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, olha bem, antes de eu falar o que está na minha mente, o Senhor já me trouxe outro. Olha como é o trabalhar de Deus, tá? Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, aí mesmo, já está aberta, né? Já está aberta, amém? Então vamos lá, Provérbios. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, vou pegar aqui a outra Bíblia. Deixa aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Provérbio 4, ok? Agora eu vou falar aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Querido, é tempo de nos santificarmos. É tempo de buscar a presença do Espírito Santo. É tempo de nós nos enchermos da presença, da graça do Espírito Santo. O povo está sedento, o povo de Deus está sedento, clamando, orando, jejuando, consagrando
para receber a chuva seródia. A palavra de Deus vai nos dizer que houve uma chuva temporã. A chuva temporã foi no Pentecoste. Mas diz a palavra que a última glória da casa será maior do que a primeira. Houve-se a chuva temporã, vem aí a chuva seródia. A chuva seródia é o segundo Pentecoste que vai ser derramado sobre o povo de Deus. Aquele que tiver com as brechas tapadas, aqueles que tiver com o coração sincero, aqueles que tiver no centro do querer da vontade de Deus, observando de acordo os mandamentos, os estatutos, esse vai receber a chuva seródia. O poder do Espírito Santo vai derramar de uma tal maneira na vida dessa verdadeira igreja do Senhor, desse remanescente do Senhor que está a esperar esse dia chegar. Mas para esse dia chegar, tem que haver uma preparação. Oh Deus, eu tenho que fazer conforme o Senhor está mandando. Que preparação é essa, meu irmão? Você marcou aí, por gentileza? Se você não marcou, marque. Se você não marcou, por favor, marque. Eu vou procurar alguma coisa aqui para eu marcar, para não deixar fugir. Marquei. Eu marquei Provérbios 4, tá? Agora abre a sua Bíblia em Atos aí. Abre sua Bíblia em Atos. Para nós recebermos o poder do Espírito Santo, como o povo de Pentecoste recebeu, o Senhor deu algumas regras. Qual foi as regras? Atos capítulo 1, verso 4. Olha o que o Senhor falou aos discípulos antes de subir, ó. Deixa eu ver aqui, Atos capítulo Atos, livro do apóstolo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Olha o que vai dizer. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, ele de mim ouviste. Verso 5, porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Olha bem o que o Senhor Deus, Ele está falando. Ele está dizendo na sua palavra. O Senhor Jesus, antes de ser levado ao céu, deu as instruções aos discípulos. Olha que Ele falou, a recomendação que Ele disse, mais uma vez, versículo 4. Comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Não se ausente de Jerusalém. Fique no mesmo espírito, na mesma vocação que foi chamada. Não se ausente de Jerusalém, para que se cumpra a promessa do Pai, que dele ouvi, a vocês eu passo. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha bem, ele afirmou. E aí quando chegou no dia de Pentecoste, a promessa se cumpriu. Olha, vamos ver aqui, eles obedecendo, ó. Quando o anjo ali disse no versículo 11 do capítulo 1 de Atos, e lhe disseram, varão Galileu, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assumo no céu, virá do mesmo modo como viste subir. Aí o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, que distanciava daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, e ali fala de todos os discípulos. O que foi que aconteceu? Jesus disse, não se ausente de Jerusalém, ficai em Jerusalém até que do alto receba poder. O Senhor ensinou que eles tinham que ter um preparo para receber. Eles ouviram a voz do Senhor, foram para lá, oraram, ficaram em constante oração, em consagração, consagrando a sua vida, se preparando para receber. Quando chega no dia de Pentecoste, realmente desceu lá e o poder do Espírito Santo encheu todos eles. Essa foi a chuva temporã. Porém, a Bíblia fala agora da chuva seródia, que nos últimos dias, esse evangelho, que chuva seródia é essa? Vai lá em Apocalipse capítulo 14, por gentileza. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Olha a chuva seródia. E vi, 14, verso 6 de Apocalipse. E vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribos e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Olha bem, João vê um anjo voando no céu, entre as nuvens, com o evangelho eterno. E ele dizia com grande voz: dei glória, dei honra ao Senhor. Aqui será a chuva seródia. Que profecia é essa? A última glória dessa casa será maior do que a primeira. A palavra vai dizer que esse anjo, ele vinha proclamando o evangelho eterno. Querido, com força será proclamado o evangelho eterno. Pedro só pôde levantar para proclamar o evangelho ali no dia de Pentecoste, depois que o poder do Espírito Santo desceu sobre ele. E quando ele termina de pregar, o povo ficou tão entendido que quase 3.000 almas se rendeu, batizou e confessou Cristo como único suficiente Salvador. A palavra vai dizer que quando vier a chuva temporã, que é a última glória, esse mundo que nós estamos vivendo, vai haver uma revanche, um acontecimento glorioso, que a chuva seródia, vai descer sobre os seus servos fiéis, e eles vão sair com toda a autoridade, ousadia e poder no Espírito, pregando o evangelho eterno, e todas as nações, tribos e raça. Amém? Essa é a segunda chuva temporal, a segunda chuva seródia. Será o segundo Pentecoste. O primeiro Pentecoste, quase 3.000 almas se renderam. No segundo, vai ser pregado para todas as nações, tribo, raça. Vai ser pregado para o mundo todo o evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho puro, sincero, reto, sem mancha, sem mácula, sem curva. O evangelho reto. O evangelho que Jesus disse: ide pregar o meu evangelho. Porque infelizmente hoje, o evangelho que está sendo pregado, entre aspas, em muitos lugares, não é o evangelho que Cristo mandou pregar. Amém? Não é. Então Deus está relevantando o seu remanescente para que possa realmente pregar o evangelho a qual Cristo mandou. Eu mandei pedir para que você deixasse em Provérbios, aberto em Provérbios, né? Mas está em mente aqui, para a gente, antes de ler Provérbios, vamos lá em Isaías 1, Isaías verso 1. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Como é bom a gente estudar um pouco da palavra de Deus logo pela manhã, né? Manhã de quarta-feira, né? Que maravilha. Olha que diz Isaías 1, verso 3. Olha que vai falar, ó. O boi conhece o seu jumento, o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Agora é o que ele fala, ó. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram contra o santo de Israel e voltaram para trás. Olha, o que é que ele está dizendo? Ele falou lá para aquele povo, né? O boi conhece seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, Israel, não entende. Ó, isso que foi para o passado está falando conosco hoje. Ele disse que nos comparou que o animal, o boi, ele conhece o curral, conhece onde é que o seu dono coloca. E o jumento conhece também onde se coloca a manjedoura e vai até o seu dono. Mas o povo de Israel, nós hoje não conhecemos. Amém? Beber uma água. A gente não conhece, não entende. Sabe por que a gente não conhece e não entende? Porque ele diz no versículo 4. Ai desta nação pecaminosa. Tá pecaminosa ou não tá a nação de hoje? Povo carregado de iniquidade. Tá ou não tá? Raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel e voltaram para trás. Querido, abandonar o Senhor não é você desistir do caminho, sair da igreja, sair da congregação, deixar de onde você está congregando. Não é somente isso. Deixar o Senhor teu Deus é deixar os seus princípios de ensinamento. Por isso que nesta manhã Deus está cobrando para mim e para você. Arrependei-vos. No mesmo 1, deixa eu ver se é no mesmo 1,18, se eu não estiver enganado. Olha o que o Senhor nos chama. Olha o convite que o Senhor fez para aquele povo e está fazendo para nós hoje. Ó. O mesmo
livro de Isaías, capítulo 1, versículo 16 até o 20, olha o que vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cansai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defenda o direito do órfão, apelei a causa das viúvas. Vinde, pois, razoamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor diz. Olha o que o Senhor disse para aquele povo e está dizendo para nós hoje. Portanto, arrependei-vos, voltai a praticar o bem, voltai a resolver a causa das viúvas, dos órfãos, hospedai os estrangeiros, aprenda a fazer o bem, se arrependa. Você fazendo assim, ainda que seu pecado seja da cor da escarlata. Cadê a escarlata, meu Deus? Vou puxar aqui. Escarlata, alguns sabem, mas outros não sabem. Quando eu falo escarlata, é isso, ó, essa cor vermelha. Ainda que o nosso pecado venha a ser dessa cor, ele disse que se tornará branco como a lã. E disse, olha o que ele falou: se quiseres, comereis o bem dessa terra. Meu irmão, se a gente quiser, a gente pode comer o bem dessa terra. Tudo está, meu irmão, em nosso querer. É só nós nos voltarmos a Deus em retidão e arrependimento. Amém? Então, como eu estava falando, o povo de Israel, o povo daquele tempo da nossa igreja primitiva, o Senhor Jesus fica em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Ensinou. Agora nós hoje estamos sedentos, estamos dizendo que estamos buscando o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a porção diária. Agora, como que nós poderíamos receber se nós não largamos o pecado, se nós não largamos a desobediência, se nosso coração só anda cheio de ódio, cheio de ira, cheio de contenda, se nós não perdoamos, não liberamos perdão, se nós andamos falando mal um do outro, se nós andamos debatendo, se nós não pregamos o Evangelho, como que o Espírito Santo vai poder sobrevir a uma nação dessa mal, perversa, cruel e rebelde? Impossível, né, irmão? Se nós não consagrarmos a nossa vida verdadeiramente diante do altar, de maneira nenhuma receberemos a chuva feroz. De maneira nenhuma conseguiremos ser batizados realmente pelo Espírito Santo. De maneira nenhuma o Espírito Santo vai habitar em mim e em você se nós não nos arrependermos e deixar os maus feitos e voltarmos a praticar o bem sem olhar quem. De maneira nenhuma nós estamos tentando enganar a nós mesmos. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ele é santo e ele não habita em templo sujo. Ei, o templo do Espírito Santo é o meu coração, é o meu corpo, é o teu corpo. Como é que está o meu corpo? Como é que está teu corpo? Como é que está minhas obras? Como é que está tuas obras? Lembra lá o que fala lá em 2 Coríntios 5:17? Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para nós prestarmos conta do que a gente fez através desse corpo. Qualquer obra, seja ela boa ou ruim, irmão, vamos prestar conta. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Amado, a Bíblia vai nos dizer também em Gálatas, não deixai-vos, não cessai-vos de fazer o bem. Querido, Deus está falando conosco nesta manhã, mais uma vez, obrigado, Senhor. Nos chamamos para o prumo, nos chamando para o concerto. Vocês querem de mim bênção, querem de mim virtude, mas vocês não se preparam. Lembra quando o povo de Israel pediu para Moisés que eu falasse com eles também, que ele só achou que era armação, que só falava com Miriam, Moisés e Arão? Eu dei a oportunidade àquele povo, mas o que foi que eu disse para eles? Mande que o povo se santifique 3 dias, em 3 dias venham se santificando. Amados, para nós recebermos algo do Senhor, nós temos que santificar a nossa vida. Vaso sujo não recebe água limpa. Nós temos que desvaziar do nosso eu, do nosso conhecimento, da nossa soberba, do nosso orgulho. Se nós permanecemos com esses frutos, o Espírito não habita, porque a palavra fala que esses frutos é da carne. A Bíblia diz, ande em Espírito e cumprirás as coisas do Espírito, porque se você andar em carne, cumprirás somente as coisas da carne. E esses dois se opõem um contra o outro. Então, se as minhas obras só se inclinam para as obras da carne, como pode eu dizer que o Espírito Santo está habitando em mim?
Porque quem está habitando em mim vai conhecer pelos próprios frutos. Se em mim só é lasciva, glutonaria, inimizade, falsidade, ira, contenda, se só está tendo isso dentro de mim, raiva, ódio, como é que o Espírito Santo de Deus está em mim? Aí não é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos deixa bem claro que isso aí é fruto da carne. Então eu estou mais em carne do que o Espírito. Agora, quando começar a produzir em mim e você longanimidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio, amor, aí sim a gente vamos ter a convicção de que o Espírito Santo está dentro de nós. Porque quando ele está, ele começa a brotar, ele nos ajuda a brotar. Nós começamos a aprender com ele a fazer o bem, querido. Então, agora examine-se o homem a si mesmo, disse Paulo. Porque aquele que participar indignamente participa para a culpa. Querido, nós estamos nos examinando, Deus está nos examinando, nos dando a oportunidade de nós olharmos para esse espelho e nos examinar. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Não me responda não, mas faça uma análise. Eu estou fazendo uma análise. Será, Senhor, que eu estou realmente pronto para receber o Espírito Santo? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a força poderosa de Deus que vem sobre nós. Jesus disse, o Senhor Jesus, eu vou preparar lugar e enviarei o Consolador. E o Consolador vos ensinaria, ele nos lembraria todas as coisas. E como o Espírito Santo de Deus pode lembrar se a gente não come o maná, se a gente não se alimenta do maná diário? Olha o que vai dizer agora Provérbios, verso 4. Não quero deixar a live muito comprida, mas vamos lá. Olha o que diz o capítulo 4 de Provérbios, verso 1. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estarás atento para conhecer os entendimentos. Porque vos dou boas doutrinas, não deixes os meus ensinos. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, do meu pai eterno e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquirir a sabedoria, adquirir o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem deleitais de pratas. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará a alma, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Sim, contudo, o que possui, adquira entendimento. Estime a ela, te exaltará. Estime a ela e ela te exaltará. Se abraçares a ela, te honrará. Olha o que a sabedoria faz conosco. Dará à tua cabeça um diadema de graça e um coração de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas verdades da retidão te fiz andar, e andando por elas não se embaraçarão os teus pés. Olha para isso, irmão. Então olha só, os teus passos, e correrão e não tropeçarão. Retém a instrução e não alargue, e guarda-as, porque ela é a tua vida. A instrução, a sabedoria, o conhecimento é a nossa vida. Vamos ao versículo 6. Eu estou lendo o Provérbio 4, verso 16. Pois não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizeres tropeçar alguém. Aqui já está falando, eu marquei isso aqui, que fala sobre aqueles que usam de engano, que ensinam engano ao povo. Ele se sente culpado sim, porque há uma cobrança dentro. E diz que ele não dorme, pois não dorme e não faz, porque eles não, pois não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. A malícia é tanto que nem consegue dormir, fica maquejando como vou fazer o mal do amanhã. Não dorme e fraqueja os seus pés. Vamos ler agora, volta aí, vai para o capítulo 5. Saímos do capítulo 4, vai para o capítulo 5. Olha o conselho do sábio Salomão. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves
que conserves a discrição, e os teus lábios guardem os conhecimentos, porque os lábios da mulher adúltera destinam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargo como um absinto, guarda como uma espada de 2 agumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Eu vejo aqui, né, que uma palavra doce que massageia nosso ego, quando fala prostituta, significa, não está falando somente daquela mulher prostituta, daquele homem prostituto, está falando daquele que está prostituindo a palavra do Senhor, adulterando com ela. Adulterando como, irmão? Alterando o seu produto, o seu valor. A palavra tem um valor certo e nós queremos adulterar, queremos aumentar ou queremos diminuir. E isso é perversidade que só leva para a morte. Então muitas pessoas que estão hoje, infelizmente, ensinando a palavra de Deus não corretamente como ela deve ser, o preço vai ser o quê? A morte. Amados, vamos abrir os nossos olhos. Veja o capítulo 7, só o verso 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserve dentro de ti meus mandamentos. Ao 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos e escreve-os na tauba do teu coração. Então, se nós formos ler aqui, a Bíblia está recheada de conselhos para que nós podemos vir conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor com entendimento, com sabedoria, tá? Se você